Vocês sentiram minha falta, eu tenho certeza. Depois desse curto período sem postar alguns vídeos, volto aqui. Esse vai ser o último vídeo do ano, tá? Já adianto pra vocês. Porém, pessoal, vai ser, e será um vídeo fantástico. Fantástico, assim, que vai valer o seu hype, que vai valer o seu tempo investido, tá? Porque hoje lhes apresento as 3 categorias dentro da perfumaria de nicho que vocês precisam conhecer. Seja você iniciante, seja você já um veterano nessa perfumaria. Venha assistir esse vídeo maravilhoso até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, deixe o seu like, comente à vontade, eu sempre respondo todos os comentários, mesmo aqueles que não deveriam nem ser respondidos, mas ainda assim eu sempre busco manter a postura. Como vocês perceberam na thumbnail, no título desse vídeo, que não é um clickbait, igual a maioria dos vídeos são, eu separei aqui 9 perfumes. Dentre esses 9, são separados em 3 categorias, tá? Para quem não conhece, a perfumaria de nicho é uma perfumaria seleta, exclusiva, que você não encontra em qualquer lugar. Dito isso, ela tem 3 segmentos, tá? Perfumaria de luxo, perfumaria de alto luxo e perfumaria de ultra luxo. Esses 3 segmentos, tá? Como eu posso dizer, são as raízes da perfumaria de nicho. Lembrando que ainda tem a perfumaria indie, que é uma produção limitadíssima, tá? Que busca trabalhar com notas artesanais de qualidade, assim, incomparáveis. Porém, elas tendem muito ao lado mais resinoso, animalesco e até mesmo especiado, tá bom? Pessoal, aqui eu não vou falar esse perfume é melhor, esse daqui é pior, tá? São exemplos para vocês fixarem melhor, tá? O vídeo e entenderem também, além de aprender bastante, tá? Pessoal, qual que é o objetivo da perfumaria de luxo, tá bom? Eles têm como objetivo o quê? Entregar qualidade, refinamento, uma assinatura elegante, tá bom? E um desempenho e com uma lógica que te satisfaça, tá? Para isso, eu separei 3 tipos de perfume numa categoria que muitos, tá, sempre debatem, que é que são as linhas exclusivas. Aqui eu trouxe o Tuxedo, tá, da Ives. Para quem conhece, o Tuxedo é um ótimo perfume, bem carregado com patchouli e a violeta e especiarias. E é um perfume que faz parte da sua coleção exclusiva, se não me engano, que chama La Vestiaire. Bem legal. Um outro, esse daqui faz muito tempo que eu não uso, tá? Não tá tendo oportunidade porque tá um calor. Eu deveria estar gravando esse vídeo dentro da piscina, tá? Porque tá muito quente. Que é o Oud Wood da Tom Ford. O Oud Wood da Tom Ford é um perfume amadeirado que faz parte da sua Private Blend, que é a sua coleção exclusiva, que os frascos são nesse formato aqui. Alguns eram assim, saiu, ou Costa Azurra, e eu não lembro quais outros. Eu só lembro do Costa Azurra porque ele era um baita de um perfume. Não sei como tá os novos, tá? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, porque ele é um ótimo perfume. E por fim, esse daqui, que quando eu comprei ele, eu fracionei, porque era muito, hoje eu vejo ele pouco, tá? Que é o Vanilla Diorama. Olha a cor do meu já, tá muito macerado, tá? Que faz parte da La Collection Privé da Dior. Esse perfume aqui eu gosto muito. Ele é muito bom. Tá até empoeirado, olha isso aqui. De tanto tempo, pessoal. É sério, o calor não tá dando trégua. Tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo. Eu tenho
dezenas de perfumes que, assim, vai fazer anos que eu não consigo borrifá-los, porque tá muito quente, tá bom? Ainda mais algumas informações sobre a perfumaria de luxo, tá? Deixei aqui até anotado. Elas têm matérias-primas de qualidade, mas nem sempre, tá, são tão naturais. Os frascos, como vocês viram, são bonitos. É uma exclusividade que você, querendo ou não. Aqui no Brasil, eu acho que, se não me engano, apenas o da Ives que nós não conseguimos comprar, tá? Os demais a gente tem tudo aqui de fácil acesso, tá bom? E basicamente isso. Um resumão da perfumaria de luxo. Agora, para o alto luxo, igual eu deixei anotado aqui, eleva um pouquinho mais. Por quê? Começa a entrar a complexidade nos perfumes. Não é aquele perfume, um aroma fácil, algum citrino, um aromático, um floral simples, tá? Começa a entrar mais resinas, especiarias, notas animalescas ou animálicas, um acabamento melhor, acordes mais naturais, mais exclusivos e uma sensação, tá? Uma sensação de colecionador, que você sabe o que está fazendo. Por quê? Se eu for comparar, deixa eu pegar um que pode ser equivalente. Vamos pegar aqui o Tuxedo, que é perfumaria de luxo. Se eu for comparar ele com, deixa eu ver onde está a frente dele, o Grand Soir, da Maison Francis Kurkdjian. O Tuxedo é um perfume muito mais fácil de se agradar à primeira borrifada. Muito mais fácil mesmo, tá? O Grand Soir, como ele não é um perfume complexo, ele é um perfume até que linear, com foco em âmbar, que dependendo chega até a ficar achocolatado, é uma resina. E é uma resina quente. E algumas pessoas vão achar meio diferente esse perfume, pode ser que não goste tanto. É por isso que, quando nós entramos, tá, na perfumaria, no caso agora de alto luxo, eu trouxe aqui um exemplo fácil, bem fácil. Racivar, que para muitas pessoas é um perfume fácil, só que outras têm muita resistência ao quê? Ao musgo de carvalho. Não é nem o abacaxi, que é bem presente aqui, mas sim ao musgo de carvalho, que pode ser uma nota desafiadora para narizes iniciantes. Ou tem quem é veterano na perfumaria e não gosta do Racivar. E tá tudo bem, porque é comum, tá? Um que eu deixei um pouquinho mais complexo, claro, eu poderia ter trago outros, mas eu escolhi esse daqui, tá? Que se encaixa bem, que é a própria Amouage, tá? Aqui o Jubilation, o meu é o antigo, então por isso que essa tampa, tá? É a das antigas, ele é um frasco de 100 ml com uma tampa não imantada, tá? Sem imã essa daqui. Para quem conhece o Jubilation sabe que é um perfume com bastante especiarias e resinas, tá? Ele tem o seu toquinho com incenso, mas ainda assim é um perfume resinoso, especiado, tá? O que é o alto luxo? Simples. O alto luxo, aqui, tá? Aqui mesmo, ele já começa com matérias-primas mais exclusivas, onde são citadas as regiões. Um exemplo, tá? Oud de Laos, Oud do Camboja, Oud indiano e por aí vai. É o exemplo do Oud. Mas também temos a baunilha de Madagascar, o jasmim sambac, o jasmim, a lavanda britânica, tá? A lavanda britânica é um espetáculo para quem gosta daqueles fougère aromático, vale muito a pena, tá bom? Poderia ter trago outras casas, mas eu trouxe essas três aqui: Nishane, Maison Francis Kurkdjian e Amouage, tá bom? A produção deles, tá, é numa escala menor, tá? É numa escala menor, não é igual um Oud Oud da vida. Por mais que talvez eu acho que o Racivar tenha sido um perfume mais vendido que o próprio Oud Oud,
a quantidade fabricada de Wood com certeza foi maior, tá bom? As matérias-primas de qualidade, os frascos, tá? A gente consegue ver algumas diferenças interessantes. Vamos dar um exemplo aqui, né, do próprio, agora comparar, tá? Do próprio Jubilation com o Vanilla Diorama, que é um simples frasco cilíndrico, tá? Uma tampa imantada. Aqui, esse detalhe da moagem, tudo. A tampa, só que, pessoal, eu sempre comento com vocês e preciso dizer, o borrifador da Dior, olha, não sei se tem algum melhor. O da The Fragrance eu gostei muito, mas o da Dior é um espetáculo. É um espetáculo de borrifador ou atomizador. Tá bom? E agora, entrando no ultraluxo. O que é o ultraluxo? Tá? Ultraluxo é a experiência. Quando você cheira o perfume e tem uma memória olfativa, uma experiência, uma viagem, tá? Não tô falando que ele é um entorpecente, tá bom? Mas esse é o foco. Experiência da marca, é a história, tá? E aqui eu trouxe 3 muito conhecidos, tá? As 3, por sinal, as 3 são de Londres. As 3 são de Londres. Vulgo Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, como vocês quiserem, tá? E eles são quase como joias, digamos assim. Aqui eu trouxe Bodice Nemer. O meu é do antigo, tá quase acabando. Esse perfume aqui, ele é muito bom. Pela pirâmide olfativa, você não julga ele como um perfume muito bombástico e o desempenho dele é muito bom. Se bem que hoje ele me remete cheiro de Polaramine, que é um xarope anti-alérgico. Ele me lembra esse cheiro. Outra casa que eu trouxe, precisava, não tem como, de ultra luxo, é a Roja. Aqui eu trouxe, eu tenho outros perfumes, mas eu gosto desse porque não toma tanto volume aqui de cima, tá? Que é o Roja Amber Oud Absolu. Um perfume muito caro, um frasco pequeno, de 30 ml, uma volumetria não tão convencional, com uma produção limitadíssima, esse já não se fabrica mais, tá? E onde passa por notas, né? Tem notas que envelhecem. O que isso quer dizer? Para produzir esse perfume, foram utilizadas notas que ficaram anos em maceração, sendo envelhecidas. Para quê? Para que ela tivesse um acorde diferente em junção com as outras notas, né? As outras matérias-primas que são combinadas com elas, tá? E por fim, eu trouxe eu acho que a minha última, acho que uma das últimas aquisições que eu fiz no momento, tá? Que é o Iconic da Clive. É bem bonito, não vou mentir. É um perfume bem masculino, bem viril e uma joia, tá? Esses 3 perfumes que eu separei, nessas 3 casas que eu trouxe aqui, são de ultra luxo, assim como Fragrance do Bois, The Spirit of Dubai, a The Spirit of Dubai, tá, pessoal? Não o grupo Nabel em si. The Spirit of Dubai, Fragrance do Bois, a Kilian, tá? Kilian é uma casa de ultra luxo. E creio que só que eu conheça seja... e Henry Jacques. Henry Jacques é uma casa caríssima, tá? Mas tem uma experiência muito legal. São bem exclusivos e eu tô devendo para vocês resenha, tá? Eu preciso pelo menos de um Duva Nile, algum perfume da Henry Jacques eu preciso trazer para mostrar para vocês, tá? São bem caros mesmo, tanto na versão parfum quanto na versão de óleo, mas são bem interessantes, tá? Então assim, uma regra rápida para recapitular e ficar na sua mente, tá bom? Mas antes disso, se inscreva no canal, tá bom? Rapidão, vamos lá. Luxo. Vou pegar aqui, luxo. Excelência e são fáceis de achar. Ponto. Isso é o que define o luxo. Alto luxo, muito acima da média e bem mais seletivo
nos seus perfumes. E por final, ultra luxo, raro, de verdade, tá bom? Edições limitadas e experiências olfativas de colecionadores. Se você está entrando agora na perfumaria de nicho e já quer pular para o ultra luxo, você pode se desapontar, tá bom? Lembre-se disso. É igual praticamente à vida. Tem alguns degraus que você precisa subir. Não pule, tá? Não pule. Porque senão você vai se tornar um baita de um hipócrita, tá bom? Pessoal, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado por esse ano. E se preparem que se 2025 foi incrível, aqui nesse canal 2026 vai ser ainda melhor. Tudo bem? Então, até a próxima. Um ótimo, mas um ótimo ano novo para todos vocês. Tchau, tchau.